Você já parou para pensar em como uma simples conversa pode evitar uma verdadeira guerra dentro da sua família? Pois é, parece exagero, mas acredite, a falta de planejamento sucessório é uma das principais causas de brigas familiares no Brasil. E não estamos falando só de famílias milionárias, não. Tem gente se desentendendo por causa de um carro, uma casa ou até mesmo o dinheirinho da poupança. E o pior? Isso tudo poderia ser evitado com um pouco de conversa, organização e atitude. Vamos ser sinceros, ninguém gosta de falar sobre morte. É desconfortável, mexe com as emoções, dá aquele arrepio. A gente até tenta evitar, como se falar pouco fosse espantar o assunto. Mas tem um detalhe importante nessa história. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. E se ela é inevitável, o mínimo que a gente pode fazer é garantir que quem fica não vai sofrer além do necessário, né? Você sabia que, segundo o IBGE, mais de 14 milhões de processos de inventário estão em andamento no Brasil? São famílias inteiras presas a processos longos, complexos, muitas vezes dolorosos. Isso gera desgaste, brigas, mágoas e, muitas vezes, a perda do que deveria ser um momento de união. Um levantamento da Associação Brasileira de Direito de Família mostra que 65% das disputas envolvendo heranças têm origem na falta de planejamento ou comunicação. Agora, imagina só. Você trabalhou a vida toda, construiu patrimônio, cuidou da sua família, enfrentou desafios, venceu crises. E aí, quando você se vai, deixa um caos atrás. Filhos brigando, irmãos que não se falam mais, herança parada na justiça por anos. Dá uma dor no coração só de imaginar. Mas calma, não precisa ser assim. Existe uma saída inteligente, acessível e muito eficaz para isso tudo. O planejamento sucessório. Antes que você pense, isso é coisa de rico, deixa eu te contar uma coisa. O planejamento sucessório é para todo mundo. Se você tem um carro, um imóvel, uma conta bancária, uma empresa, ou até um seguro de vida, você já tem um patrimônio que pode e deve ser planejado. E quanto mais cedo você se organiza, mais tranquilidade você garante, tanto para você quanto para quem você ama. Vamos imaginar uma situação aqui. Dona Lúcia, 62 anos, viúva, tem 2 filhos. Ela tem um apartamento onde mora, uma casinha na praia e uma pequena aplicação no banco. Coisa simples, mas é o que ela conquistou com muito suor. Ela decide não fazer planejamento sucessório porque, quando eu morrer, eles que resolvam. Aí um dia, infelizmente, ela parte. E o que acontece? Os filhos começam a discutir quem fica com o quê. Um quer vender a casa da praia, o outro quer manter para levar os netos. Um acha que a mãe tinha prometido o apartamento para ele. O outro jura que foi o contrário. Resultado? Briga, mágoa. E tudo o que a Dona Lúcia queria era que os filhos estivessem unidos, cuidando um do outro. Viu como uma situação simples vira um problemão? E isso acontece todo dia, em todo lugar. Agora vamos voltar no tempo e imaginar que a Dona Lúcia tivesse feito um planejamento sucessório, conversado com os filhos, deixado tudo claro, talvez até feito um testamento, ou colocado os imóveis em um inventário extrajudicial. Talvez até um seguro de vida, com o valor designado direitinho para os 2. Resultado? Cada um saberia exatamente o que fazer, o que esperar. E não haveria espaço para briga. Em vez de confusão, haveria luto, carinho e respeito. Simples assim. E aí você pode estar se perguntando, tá? Mas o que exatamente é esse tal de planejamento sucessório? Vamos lá, sem enrolação. É um conjunto de estratégias legais e financeiras que ajudam você a organizar como seu patrimônio vai ser transferido para seus herdeiros ou beneficiários depois que você partir. Isso pode incluir testamento, doação em vida, holding familiar, previdência privada, seguros de vida, cláusulas de usufruto, entre outras ferramentas. Tudo depende do seu perfil, do seu patrimônio e principalmente do que você quer. E sabe o que é mais interessante? Muitas dessas ferramentas têm vantagens que vão muito além da sucessão. Por exemplo,
O seguro de vida, ele não entra em inventário. Isso significa que o valor é pago diretamente aos beneficiários, sem impostos, sem burocracia e muitas vezes em poucos dias. É um alívio financeiro imediato para quem está passando por um momento difícil. E tem mais. Dependendo do tipo de seguro, você ainda pode usar em vida, para te proteger em casos de invalidez ou doenças graves. Outro exemplo bacana é a previdência privada. Quando bem planejada, ela também não entra em inventário e pode ser uma forma prática de deixar recursos diretos para os beneficiários. Além disso, tem vantagens fiscais, pode complementar a aposentadoria e permite um planejamento financeiro mais eficiente. E olha que curioso, aqui no Brasil, o Imposto sobre Herança, o ITCMD, varia entre 2% e 8%, dependendo do estado, e pode pesar bastante no bolso dos herdeiros. Com um bom planejamento, você consegue minimizar essa carga, usar isenções legais e garantir que mais do seu patrimônio chegue às mãos de quem você ama. Mas não é só isso. O planejamento sucessório também ajuda a evitar a judicialização do processo, que pode levar anos. Um inventário extrajudicial, feito em cartório, por exemplo, pode ser concluído em poucas semanas, sem desgastes e com custos menores. Para isso, basta que todos os herdeiros estejam de acordo e que não haja testamento com cláusulas complicadas. E sabe aquele amigo que vive dizendo, isso dá muito trabalho? Ou, é caro demais? Mostra esse vídeo para ele. Porque o que dá trabalho mesmo é resolver um inventário judicial, pagar imposto sobre herança, lidar com processos que se arrastam por anos. Isso sim custa caro, financeiramente e emocionalmente. Já o planejamento, quando feito com antecedência, pode ser simples, acessível e até prazeroso. É uma forma de você colocar no papel tudo o que conquistou e definir com consciência o destino de cada parte. Um outro ponto que vale destacar é a importância da comunicação. Muitas vezes o problema não está só na ausência de planejamento, mas na falta de diálogo. Não adianta nada fazer um testamento e não contar para ninguém, ou avisar os filhos só no último momento. A transparência é fundamental para evitar desconfianças, mal-entendidos e disputas. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que seu irmão sempre acreditou que seria o único herdeiro do negócio da família, porque ouviu seu pai comentar assim, informalmente. Mas no testamento, seu pai deixou o negócio dividido com todos os irmãos. Se essa informação não for bem comunicada, pode virar um campo minado, com acusações de injustiça e favorecimento. Por isso, sentar para conversar e explicar as decisões é tão importante quanto o planejamento em si. E se você não sabe por onde começar, calma. Você não precisa virar advogado ou especialista em direito. Hoje em dia, existem profissionais prontos para te ajudar com isso. Planejadores financeiros, corretores de seguros, advogados especializados. Gente que vai entender sua realidade, respeitar sua vontade e montar um plano sob medida para você. Inclusive, aqui no canal Grana Segura, a gente fala direto sobre isso. Como usar o seguro de vida como ferramenta de sucessão. Como aproveitar os benefícios da previdência privada. Como fazer doações em vida de forma segura e legal. Tudo explicado do jeito que você merece, com clareza, com leveza e com respeito pela sua inteligência. E olha só, muitas pessoas acham que o planejamento sucessório é uma preocupação só para a terceira idade, mas não é verdade. Quanto mais cedo você começar, melhor. Jovens também podem e devem pensar nisso. Imagine um jovem empreendedor que abre um negócio e quer proteger sua família caso algo aconteça com ele. Um seguro de vida pode ser a garantia de que o negócio vai continuar, que os herdeiros não vão ficar desamparados. Outro exemplo são casais com filhos pequenos. É fundamental pensar no futuro, garantir que as crianças estejam protegidas financeiramente, que a educação delas continue garantida mesmo se um dos pais faltar. O planejamento sucessório é um ato de responsabilidade e amor.
E para quem tem empresas familiares, o assunto é ainda mais urgente. Muitas empresas acabam falindo ou sendo desfeitas por falta de um planejamento claro sobre quem fica com o quê. Isso gera perda de empregos, diminuição do valor do negócio e até rupturas familiares graves. Com um bom planejamento, é possível garantir a continuidade da empresa e o bem-estar de todos os envolvidos. Agora, uma dica prática. Comece pelo básico. Faça um inventário do que você tem. Liste imóveis, veículos, aplicações financeiras, seguros, bens pessoais. Depois, pense em quem você quer que receba cada coisa. E não esqueça de atualizar essas informações sempre que houver mudanças significativas na sua vida. E lembre-se, o planejamento sucessório não é um documento fechado. Ele pode e deve ser revisado periodicamente. A vida muda, as relações mudam, o patrimônio muda. Por isso, o que você planejou há 5 anos pode não fazer sentido hoje. Manter tudo atualizado é fundamental para garantir a efetividade do plano. E por último, mas não menos importante, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O melhor momento para pensar no futuro é agora, porque a vida é imprevisível, mas o cuidado que você tem com quem ama pode ser a única coisa que garante paz quando os tempos são difíceis. Proteger é mais do que oferecer ajuda quando tudo vai bem. Proteger é cuidar quando você já não puder mais estar presente. É amar além da vida. E se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte de uma minoria que pensa no futuro com responsabilidade. Agora, só falta dar o próximo passo. Converse com sua família. Busque orientação. Faça seu planejamento sucessório. Porque a verdadeira herança que você pode deixar é a paz entre aqueles que mais importam para você. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal Grana Segura, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Juntos, a gente vai espalhar conhecimento, evitar brigas e transformar legados em pontes, não em muros. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!